pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a tia Ninha e hoje nós temos uma entrevista com uma pessoa muito especial. Se apresenta aí, tia Eliel. A paz do Senhor, pessoal, eu sou o tio Eliel e é um prazer, tia Ninha, estar aqui no seu canal dando essa entrevista. Muito bem. Vamos fazer alguma pergunta ao tia Eliel, né? Porque ele trabalha com o Ministério Infantil e nós nos alegramos em ver assim a presença de Deus como está sendo envolvente nas nossas vidas. Tio Eliel, primeira pergunta. Quando você se sentiu que era uma chamada de Deus na sua vida para o Ministério Infantil? Como foi que você sentiu essa chamada? Tia Ninha, foi no momento que eu entrei realmente no departamento infantil, porque eu, desde os meus 11 anos que eu já comecei a pregar lá na igreja. Mas quando eu recebi o convite, tá, já tinha recebido antes, mas eu me achava muito novo. E eu disse, não sou capaz, uma criança, cuidar de criança, não quero. Mas quando eu completei uma certa idade, entrei já no final da minha adolescência, eu recebi o convite e eu senti ali uma chamada de Deus que eu não podia negar. Coisa linda. E eu aceitei e desde então estou aqui até hoje. Glória a Deus por isso. E qual a sua maior dificuldade no Ministério Infantil? Minha maior dificuldade. Eu acredito que para todos os tios é a gente ser compreendido. Porque nós sabemos, não é um segredo para ninguém, que a figura do homem no Ministério Infantil ela ainda sofre um certo preconceito. É verdade. Nós ainda sofremos porque muita gente não aceita, muita gente ignora. E eu não culpo essas pessoas, até porque nós sabemos que eles têm essa ideia por conta de outros que já passaram. É verdade. Então, acho que essa é a maior dificuldade. É a gente sofrer o preconceito, é a gente enfrentar essas dificuldades e tentar superar. Porque é difícil a gente superar essas coisas. Também as pessoas têm uma mente aberta, né? Que o Ministério Infantil, ele não é só formado com tias, mas também com tios. O Ministério Infantil é para quem tem chamado. É verdade. Entre homem e mulher. E o que você acha do Ministério Infantil com os visuais? Trabalhar com os visuais? Tia Ninha, eu gosto muito de trabalhar com visuais, até porque todas as minhas ministrações eu sempre levo visuais e gosto de fazer também. Só que assim, a minha opinião é que eu vejo pessoas que se limitam a isso e dizem assim, eu não tenho um visual para pregar. Pessoas que são convidadas para um culto infantil e dizem, eu não tenho um recurso, eu não tenho algo. Então eu acho assim, o essencial nós sabemos que é a palavra de Deus. E o visual ele é um complemento para chamar a atenção da criança, é o lúdico, né? Só que se você não tem um recurso, você pode criar na hora. Se você vai para, digamos, um sertão que você não tem nada, só tem a terra ali, o que é que você vai fazer? Você vai deixar de pregar por conta disso? Pega a terra, diz, aqui foi a criação do mundo, Deus pegou o barro e formou o homem, e ali você já conta, já fala a palavra de Deus para aquela criança. Então o visual, ele é importante, mas ele não é o essencial. Para você ministrar para uma criança, você não precisa só do visual, você tem que ter a palavra de Deus também. Que é a essência, né? Isso. Muito bem. Tio, eu queria saber da sua pessoa, qual foi a sua maior decepção dentro? Qual é, né? Porque nós estamos passando, né? A sua maior decepção dentro do Ministério Infantil. Aleluia! Tia Ninha, olha, já foi falado, né, da questão do preconceito, mas eu acho que o que ainda decepciona mais no Ministério Infantil é uma certa falta de união. Porque a gente que está envolvido vê que ainda existe assim, uma dificuldade para os tios e tias se unirem. Tanto de departamentos quanto preletores, porque a gente vê que muitos não são movidos pelas almas, porque o que deve mover a gente no Ministério Infantil são as crianças. É o amor pelas crianças, é alcançar as crianças para Jesus. Muita gente não tem esse foco. E essa desunião, ela termina atrapalhando. Essa desunião ela termina atrapalhando. E nós sabemos que, como o Salmo 133 diz, ó como bem suave é que os irmãos vivam em união, e a união faz a força. No dia que o Ministério Infantil ele se unir de verdade, eu creio que o Senhor vai derramar uma chuva de bênção muito grande. Do sobrenatural de Deus na vida, né? É o que nós também vemos, é assim, que muitos é convidado para fazer live, outros são convidados para ministrar. E nisso causa ciúmes em alguns tios, quando não poderia acontecer isso. Enquanto um vai, o outro ora. Para que Deus abençoe, né? Exatamente, porque o tempo de Deus ele é perfeito. Então,
eu estou aqui hoje com você. Deus que está permitindo essa oportunidade. Então nós devemos saber isso. Se não é você ali, é porque não é da permissão de Deus. Então você deve saber esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele vai chegar na sua vida. O tempo de Deus, as promessas de Deus nas nossas vidas, né? Que é maravilhosa. Ele Né? fala, É verdade. Mas a última pergunta. Qual a sua maior alegria dentro do Ministério Infantil? são tantas, mas eu vou dizer assim, a maior é ver as crianças sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Coisa Esse amor que alcança as crianças. E a gente, como eu trabalho com o departamento infantil, eu estou sempre vendo as minhas crianças assim, numa constante, elas estão evoluindo, uma intimidade com Deus. E a gente trabalha assim com o ciclo de oração infantil, no ensaio, sempre trazendo para a criança isso. Olha, criança, é importante que você ore, é importante que você busque a Deus. E eles têm esse desejo, porque a criança é diferente do adulto. A criança, por trabalhar com ela, eu vejo que ela tem um interesse a mais do que o adulto. Ela tem um coração mais puro, ela tem aquela sede de Deus. E isso é muito... A minha maior alegria é ver as crianças sendo transformadas, as crianças sendo impactadas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. E quando a gente vê isso, a gente se alegra, porque a gente está sabendo que está passando Deus para ela. Né? Nós estamos cumprindo o nosso chamado, que Deus está abençoando. E o coração da criança é de quem? Chegar primeiro, fazer o coração também. Aleluia. É de quem chegar primeiro. E Jesus chega, e quando Jesus chega, as coisas mudam. É isso aí, criançada. Vocês viram aqui o Teliel nessa entrevista simples, mas gostosa de se ouvir. Como é bom saber que Deus está conosco nessa obra tão grandiosa que é ministrar para as crianças. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal. Deixa um like, compartilhe. Ativa o sininho também, né? Ativa o sininho de notificações para chegar aí. Beijo. Fiquem agora com os bastidores de Tia Aninha e seus amiguinhos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tia Aninha e hoje nós vamos ter entrevista no canal com o tio Eliel. Mas Se quiser